Olá, amigos da prevenção e das pessoas e dos trabalhadores que cuidam de outros trabalhadores, né, que é o pessoal da prevenção, da segurança e saúde no trabalho, que é um tema relevante para o nosso país, porque os acidentes do trabalho ceifam em torno de 2.800 vidas por ano em nosso país, somente no emprego formal, somente daqueles trabalhadores que têm carteira registrada. Então, é algo que tem que ser feito alguma coisa, né? Tem que ser feito pelas instituições, pelo Estado brasileiro, pelo Ministério do Trabalho, pela Fundacentro, pelos sindicatos patronais, pelo Sindicato dos Trabalhadores e todos os atores que se sentirem atacados ou sentirem que falta prevenção. Nós ainda precisamos fazer muito mais, né? Nasceu na década de 70, em 1972, as primeiras normas, mas até hoje, né, nós temos as melhores normas do mundo, né, mas precisa ser feito muito mais. Melhorou muito. Os acidentes do trabalho na década de 70 e os acidentes do trabalho hoje diminuiu muito, mas temos consciência de que tem que ser feito muito mais ainda. E nesse episódio, o Sintespar e o Movimento Abril Verde têm orgulho de trazer aqui um amigo técnico de segurança do trabalho, microempreendedor, ou empreendedor somente da área, né, de segurança do trabalho, meu querido amigo Valério Wagner. Quero agora que ele conte um pouquinho aí como é que ele entrou nessa área de segurança e saúde no trabalho. Como é que a mosca azul, né? Na política falam assim, quando o cara se apaixona por uma área, por um segmento, o cara foi mordido pela mosca azul, né? Então, eu digo que na nossa área, né, de segurança e saúde no trabalho, eu vejo muita gente, eu que tenho 50 anos aí, fazendo 50 anos na área de segurança do trabalho, vejo muito isso, né, de pessoas que chegaram e falaram, eu vou sair e não sai e volta, né? E eu brinco com eles que foi mordido pela mosca azul, porque com todas as dificuldades que a nossa área tem, ela é apaixonante, porque ela é humana, né, e sensível, né, a todos nós brasileiros e principalmente em especial aos trabalhadores do nosso país. Obrigado, seja bem-vindo, Valério Wagner. Adir, eu que agradeço, tá? Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você, fazendo parte do Mavicast, desse podcast, essa ideia, assim, extraordinária, né, que eu considero você com o seu podcast. Tem vários profissionais aí, vários não, alguns, né, da área de segurança do trabalho que estão começando também a fazer os podcasts, e eu acho que quanto mais pessoas, né, nós tivéssemos mais formatos, né, tivermos de divulgação de assuntos relacionados à segurança do trabalho, à prevenção dos acidentes, das doenças do trabalho, com certeza isso vai ajudar muito, né? Então estou muito honrado, né, de estar aqui com você hoje para contar um pouquinho da história, da minha história, falar um pouquinho sobre vários assuntos, né, relacionados à segurança e saúde do trabalho. Bom, eu sou Valério Wagner, né, eu tenho formação técnica em segurança do trabalho já. Eu me formei, Adir, em 1999, então já tem um tempo, né? Eu tô há 26 anos na área, né? Contando que o ano que eu me formei eu já estava trabalhando como estagiário há um ano, né? Então, eu, na verdade, me registrei técnico em 2000, ano 2000, mas já com um ano de estágio. E como que eu entrei nessa área, né? Na verdade, eu vim do interior do Paraná, vim para Curitiba em 1997 com a intenção de estudar, né? Porque no interior, naquela época, não tinham faculdades, aí a gente acabava finalizando o ensino médio, não tinha muita opção, né, para quem queria estudar. Hoje nós temos diversas opções, inclusive os EADs, né? Você faz aonde você quiser, naquela época não tinha. Verdade. Então eu vim para Curitiba para estudar. A intenção era fazer uma faculdade, mas aí eu conheci o curso de segurança do trabalho, de técnico de segurança do trabalho, que eu nem fazia ideia que isso existia, né? Eu conheci através de um amigo, né, que me apresentou, mostrou um folheto. Olha, eu tô pensando, ele estava pensando, né? Eu tô pensando em fazer esse curso técnico aqui. Né? Você já ouviu falar? Eu falei, não, nunca ouvi falar. E acabou que ele me deu um dos panfletos, ele tinha alguns lá com ele, e eu fiz e ele não fez, né? Eu entrei na área, eu fui pesquisar, achei interessante, né? Resolvi fazer. Naquela época eu fiz no Senai, tinha uma provinha para fazer ali, né? Uma prova para fazer, para entrar. Fiz a prova, entrei. Aqui em Curitiba.
Curitiba, o Senai SIC na época, né? O Fantini lá, com o Dr. Fantini. Com o professor Fantini, exatamente. Coordenador do curso. Exato, ele era o coordenador na época do curso Técnico de Segurança do Trabalho. E foi um dos grandes incentivadores para que eu continuasse. Porque uma coisa é você, poxa, descobriu que existia o curso. Aí você começa a fazer. Tanto é que era muito grande a desistência, né? Porque você começa a fazer, começa a não se... Até hoje é, né? A desistência é muito grande. Enorme. Inclusive, tem muita reclamação. Foi até bom você tocar nisso, porque faz lembrar aí o pessoal do Polivalente lá em Londrina, que realiza há 30 anos o curso de Técnico de Segurança. O Paulo Leminski, o Pedro Macedo aqui em Curitiba, o Loureiro Fernandes aqui em Curitiba. Né? Tem o São Cristóvão em São José dos Pinhais. E o pessoal tá complicado aí, porque a Secretaria de Educação, eu fui no Conselho Estadual do Trabalho reclamar isso, porque os sindicatos de técnicos, os técnicos de segurança lá dessas regiões estavam reclamando que iam acabar com o curso, e a resposta do Conselho Estadual de Educação e o pessoal do MEC, da Secretaria Estadual de Educação, que participa do Conselho Estadual do Trabalho, me respondeu assim, que a dificuldade é a desistência. Então, começa 30 e daqui a pouco tem 6, 7 lá no curso. Então, isso é um complicativo ainda muito grande. Complica muito. Para você ver, né? Naquela época não tinha o curso gratuito. Hoje tem, né? Mas naquela época era só o Senai. Opção, exatamente. Era só Senai. Tinha um outro curso na cidade, que era de uma faculdade também, mas o pessoal queria o Senai. Do pela Camões, qualidade. Do Camões, né? Isso, exatamente. É o Colégio Camões também, né? Então, hoje tem bem mais facilidade e me parece que o pessoal tem desistido mais ainda, né? Mas o que me fez continuar você falou do professor Fantini, foi o professor Fantini. Ele realmente tinha até hoje eu digo, né, foi o melhor professor que eu já tive. Já fiz faculdade, fiz graduação de estatística pela Universidade Federal do Paraná, fiz cursos de especialização, vários outros cursos de formação, esses cursos livres, rápidos, mas o melhor professor que eu tive em todos eles foi o Roberto Fantini Neto, né, que é um grande amigo nosso aí, sabe? É o momento da gente até fazer uma homenagem aqui para ele, né? A nossa fala é uma homenagem, porque eu, com os anos que eu tenho, né, eu vi o Fantini falar dezenas de vezes. E cada vez que ele está num evento e que ele vai usar a palavra, eu presto atenção com muito carinho, porque ele sempre tem, né, uma forma diferente de falar de história, né, do mundo do trabalho, de fazer refletir e pensar, né, porque o nosso segurança e saúde no trabalho, nós, acima de tudo, somos educadores, né? Eu converso muito com a Juliana Brey, né, que fala em educação assim, num alto nível, maravilhoso. Né? Segurança e saúde, claro que é importante o tecnicismo, não é uma crítica ao tecnicismo. Nós precisamos conhecer a portaria, as NR, as NBR, mas precisamos ir além disso, né? Porque nós estamos lidando com um ser humano, com gente, né? Exato. Gente, esse que é. Exatamente, exatamente. Então é uma área extraordinária que quando a gente, como você bem disse, é mordido, é picado, né? Um mosquito azul, olha, eu tô até de azul hoje, você não quer largar mais, né? Eu tive a oportunidade de entrar em outras áreas, como eu falei, tive outras graduações, mas já estava envolvido com a segurança do trabalho e você quer insistir porque você vê propósito. Eu, pelo menos, particularmente, eu vejo, né? Você pode fazer algo mais, pode fazer algo diferente. A gente sempre está procurando fazer alguma coisa diferente, né? Sempre os eventos, sempre traz aqui um profissional, outros profissionais ali envolvidos, às vezes misturando não somente profissional de segurança do trabalho, mas profissional de outras áreas juntos ali com a gente nos eventos que a gente procura fazer. Inclusive, fizemos vários juntos, né? E justamente para isso, para ver se a gente consegue melhorar, né, trazer mais consciência, não somente para a população, para o trabalhador, mas também para os profissionais da área, né, para que eles se envolvam, para que eles realmente entendam que a profissão de segurança do trabalho, do técnico e de outros profissionais envolvidos é uma profissão diferenciada. Né? Eu falo, inclusive tem um vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás, que nós somos profissionais que precisamos ter diversos tipos de conhecimentos. Nós trafegamos em diversos níveis de conhecimento. Então, isso faz com que o profissional de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, seja um profissional diferenciado. Né? Mas é importante também, né, de que a gente fale que para esse profissional ser diferenciado, ele tem que entender a importância de sempre estar preparado. Né? E talvez algo que faz com que o pessoal desista, que o pessoal não se envolva, que o pessoal acaba reclamando, é um pouco de comodismo às vezes, é não querer se desenvolver, achar que não tem necessidade, né, de se desenvolver, achar que apenas o curso técnico é suficiente. Então nós precisamos de pessoas mais
profissionais cada vez mais envolvidos. E né? não é somente na nossa área. Não, né? isso eu acho que se aplica em todas as áreas. Na área da medicina, da engenharia, tem que ir além. Né? Fez a graduação, mas tem que ir além. Né? Na área da medicina, então, nem se fala. Né? Então, na área da engenharia, no direito, né? Não basta fazer a graduação, passar na OAB. Se não se especializar numa área, num segmento, num nicho de mercado, né, para ir trabalhar, não tem. Eu que convivo com muitos advogados aí, né, da área trabalhista, né, eu brinco que eu me considero um rábula. Rábula é o advogado prático, né, de tanto lidar, tem muita coisa da CLT, eu sei artigos da CLT de cabeça, que nem NR até hoje, de tanto lidar, né, então, claro. Com o tempo, né, a gente vai aprendendo essas coisas. E o conhecimento, né, na nossa área, principalmente, eu sempre digo, quando a gente realizou, acho que já uns 4, 5 eventos, dia do Tec Segurança, dia 28 de abril, que a gente realizou, quando você fala que precisamos falar mais sobre isso, é para ajudar a criar uma cultura de prevenção. Né? E quando eu falo de cultura de prevenção, eu lembro dos animais hoje, que é bonito a cultura de cuidar dos animais hoje. Até o Fantástico agora tem uma matéria lá, falando sobre o cuidado dos animais. Eu acho que é legal, bacana, bonito. Né? Mas já pensou se o Fantástico tivesse uma matéria lá falando sobre cuidar do ser humano, cuidar no trabalho, cuidar no lazer, dos parquinhos, dos parques aí que acidentam as pessoas, das milhares de pessoas que morrem em casa com choque elétrico, das pessoas que morrem nas piscinas, das pessoas que morrem picado de abelha, das pessoas, em torno de 2.000 pessoas que morrem por ano no Brasil picado por cobra, animais peçonhentos, principalmente pela jararaca. Né? Então, nós temos avançar com esse cuidado. Inclusive, o Movimento Abril Verde, a gente tem colocado lá, a gente tem um flyer, né, que diz lá que segurança do trabalho é um universo, que precisamos cuidar de um universo, não é só no trabalho. Inclusive, nós já tivemos essa conversa, já falei com você em épocas passadas, né? Que a gente tem que levar a segurança do trabalho para fora dos portões das empresas. Isso mesmo. Que a gente acaba sendo centralizado apenas ali, né? Então, para criar essa cultura na sociedade. Esse tem que ser um dos objetivos, né? Dos profissionais de segurança do trabalho. Não somente na empresa, fora da empresa. Então, através de eventos, isso que você falou, levar isso de uma forma... imagina uma mídia trazendo informações sobre prevenção de acidentes, prevenção, cuidar da saúde, né? Do ser humano, do trabalhador, né? No seu ambiente de trabalho. Então, disseminar isso. Né? Isso precisa ser mais disseminado. Tem, né? Eu fiz até uma associação das rádios comunitárias, das TV comunitárias, eu já mandei o ficho, mas precisava ação nossa coletiva, da categoria, dos técnicos de segurança do Paraná, do Brasil inteiro, né? Então, para falar de segurança no trabalho, as assembleias legislativas todas as assembleias legislativas têm TV. Por que ela não tinha que ter lá uns 5 minutos por semana, ou por dia, sei lá, falando de segurança no trabalho? Mas precisava ação de todo mundo, precisava ação da categoria, né? Uma ação coletiva, que sozinho a gente não consegue nada, né? Sozinho a gente não faz nada. Então, por isso que às vezes nas palestras eu quero fazer as pessoas repensarem, refletir sobre isso, que nós podemos fazer muito mais. Né? E quando eu falo da cultura, teve um dia dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente do Trabalho, nós estávamos ali, nós sempre fizemos uma caminhada, né, de frente à Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos Andrade, aqui em Curitiba, e dali a gente vem até a Boca Maldita, até a Praça Osório ali. E como, obviamente, nós estamos sempre em pouca gente, e nós tínhamos som. Aí chegou um grupo de mulheres, que estava até maior que o nosso, da Associação Protetora dos Animais. Daí eu chamei a mulher, que era da associação lá, né, porque eles não tinham som e nós tínhamos som. E dei o microfone para ela. E tá gravado isso, parece piada, mas não é piada. E ela pediu 1 minuto de silêncio por uma cachorrinha Yorkshire, que não sei como é que fala direito, que foi morta, uma pessoa matou essa cachorrinha. E daí eu digo, nós temos que fazer 1 minuto de silêncio também pelos trabalhadores, né? Uhum. Então, o tanto que desenvolveu essa cultura de cuidado com os animais, né, que é legal, que é bacana, mas por que nós não desenvolvemos uma cultura assim também com o ser humano?
né? Que o ser humano que pensa, que reflete, né? Então, tem uma importância muito grande a gente falar mais de prevenção, mais de segurança e saúde. E tem uma fala aí, hoje em dia, do pessoal falando da cultura de prevenção, né? E podemos fazer muito mais disso através da mídia. Hoje em dia, qualquer lugar do Brasil, com acesso à internet, pode nos ajudar a falar da cultura de prevenção, né? Pode falar o que está acontecendo lá na cidade dele, né? Inclusive, o Ministério da Saúde está agora um projeto falando sobre acidentes graves e fatais. Para falar, um projeto no Paraná está fazendo a SESC, que é o Centro Estadual de Saúde do Trabalhador da Secretaria Estadual de Saúde, que é o nosso amigo Eliseu lá, que é o chefe aqui no Paraná, Sim. junto com o Xereste e com a Vigilância Sanitária no Paraná inteiro, estão fazendo um trabalho, investigando todos os acidentes graves e fatais, indo lá fazer uma análise, estão com a equipe hoje em dia preparada para isso, e isso partiu lá do Ministério da Saúde, da Vigilância em Saúde do Trabalhador. Então, e o técnico de segurança não sabe disso, a maioria das vezes, né? Não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento disso, né? Então, teve até uma live semana passada sobre isso, e eu tive o privilégio de participar lá com o Luiz Henrique, do Ministério da Saúde. E nós temos gente lá do Ministério da Saúde, aqui do Paraná, aqui, Dr. Ró, que é um médico lá de São Jerônimo da Serra, lá perto de Uraí, Açaí, perto de Londrina ali, lugar do japonês. Você veio de onde, Valério? Eu vim de uma cidade chamada Iporã, uma pequena cidade que está ali na região de Moarama. Eu nasci em Moarama, mas morei em Iporã. Só fui nascer em Moarama, mas eu sou de Iporã. Uma cidade que tem uns 15 mil habitantes, uma pequena cidade. Iporã. O que Ela quer dizer será no Tupi-Guarani? É água boa, se eu não me engano. Então deve ser mesmo, que I é água em Guarani. Água boa. Não é um I, lá na garganta, assim, I. Por isso que é Foz do Iguaçu. Iguaçu grande e água. Água grande. Foz do Iguaçu quer dizer isso. Água boa. E o Moarama também. Sabe o que quer dizer Moarama? Moarama não sei. É lindo, cara. O Moarama é cidade ensolarada e lugar bom para fazer amigos. Esse é o verbete do Tupi-Guarani. Viu? Com o técnico de segurança, além de... Viu? Cultura. A é cultura. Então, fica próximo de Guaíra, aquela região quente do estado, né? Noroeste do estado. Né? Isso, por ali, né? Eu mexi todo esse Paraná aí, Valério, com anos que eu trabalhei na área da prevenção do agrotóxico. Você viajava bastante, né? Pro interior. Viajava a semana inteira, né? Um projeto que nós tínhamos da Fundacentro, que é um pecado. Claro, hoje é outro tempo, é um outro momento, eu teria que ser um outro projeto. Porque naquela época os agrotóxicos, só para você ter uma ideia, era usado, as vasilhas eram de lata, de metal, e era usado para fazer forma de pão. Imagina. As italianas ali na região do oeste do Paraná. Já comiam um pão contaminado ali com agrotóxico. Eu vi isso, forma de pão. Lá a gente usava as capelas das igrejas no interior e via as formas lá. Daí, com o tempo, fomos mudando. Hoje em dia, se perguntar para o agricultor, era chamado de defensivo agrícola. E hoje em dia, se perguntar para qualquer agricultor aí do Paraná, ele vai falar veneno. Porque ele já viu muita gente morrer, morre até hoje, mata até hoje. Verdade. Então, isso é um tema que dá para falar. Dá alguns podcasts com essa conversa. Né? Porque matou muita gente no Brasil, mata até hoje, né? E adoece. Né? E pouca gente sabe que o mesmo princípio ativo desses venenos é o mesmo princípio ativo do gás sarin usado na guerra do Vietnã. É o mesmo? Não sabia. É o mesmo produto, né? Então Então era veneno forte. Não é veneno poderoso forte mesmo. Não, é veneno grave. E foi colocado no Brasil, para você ter uma ideia, quando o agricultor precisava fazer um empréstimo do Banco do Brasil, não era que o pequeno consegue hoje em dia, né? Naquele tempo era só o grande produtor de 2.000, 3.000, aqueles que conseguiam o empréstimo do Banco do Brasil. Daí eles consignavam, tipo venda casada, né? Eu trabalhei em indústria de bebida, né? Então comprava tanto de cerveja e tinha que levar tanto de Guaraná, né? Eu trabalhei na Antártica. Dá para falar porque a empresa nem existe mais, né? Faziam venda casada do veneno.
e o empréstimo do Banco do Brasil. E o presidente do Banco do Brasil, quando o veneno chegou no Brasil, quando chegou o agrotóxico no Brasil, era o Nestor Jost, um gaúcho. E era ex-diretor saiu de diretor da Bayer para ser o ministro da Agricultura do Brasil. Mas eram situações que existiam para a época e a falta do conhecimento, né, que faz com que situações assim aconteçam, né? E a evolução, né? A evolução acaba apresentando para a gente, né? Poxa, isso não faz bem, isso não fazia bem, isso não pode mais ser utilizado, né? E na segurança do trabalho, eu vejo assim, naquela época, falando de épocas passadas, né, quando eu entrei na área, voltando novamente nesse momento, a gente tinha uma situação completamente diferente. Você passou por uma situação muito lá atrás ainda, né, com percussor nessa área de segurança do trabalho, onde não se dava atenção nenhuma, né? Depois foi melhorando aos poucos. Eu entrei na época em que ainda não se usava, o uso da proteção por causa do ruído ainda era muito difícil de convencer o empregador e o trabalhador, né? Hoje já não, claro, existem as exceções, tá? Hoje esse não é mais o nosso problema, podemos dizer assim, maior, existe. Hoje nós temos outros problemas, né, Adílio? Então as coisas vão mudando. Parece que determinados riscos eles aparecem mais acentuados em determinadas épocas, né? Então, passamos pelo momento onde o maior problema era o ruído também, né? Nas fábricas, nas indústrias, a conscientização na prevenção, tanto da proteção coletiva quanto da proteção individual, era muito pequena, assim, o pessoal não dava atenção nenhuma. E hoje nós estamos aí falando o quê? De riscos psicossociais, né? Falando de riscos, fatores de riscos psicossociais, dando uma ênfase maior para isso, né? Para a questão ergonômica, né? Verdade. Que tem afastado muita gente, né? E agora está, antes disso aí, o Ministério do Trabalho no Brasil repensar isso, né? Em 1917, a OIT já tinha feito um alerta, né? Daí, claro, veio a pandemia, né? A OIT ficou parada, bem dizer, as ações do Ministério do Trabalho no mundo inteiro, né? E veio a pandemia ainda, que piorou isso, né? O problema de saúde mental. Piorou consideravelmente. Eu lembro que consideravelmente. eu vi o problema de saúde mental somente dos bancários. Era a única categoria que a gente vinha, que tinha pesquisa, inclusive, né? Que eu tinha visto no Brasil e no mundo inteiro, né? Era uma categoria que tinha maior incidência, né? Incidência de suicídio. Que a gente ouviu falar mais era essa categoria, verdade. Verdade. Somente dos bancários. E não, e de uns tempos para cá, a coisa se aprofundou mais, né? O negócio do trabalho, que o trabalho dá importância, o trabalho como terapia, né? Que o trabalho dá dignidade, né? Depende do trabalho, né? Depende exatamente. Do trabalho, né? Depende. Né? Tem uma linha tênue aí, né? Onde tá o ponto bom, o ponto negativo, ponto ruim, né? Então, hoje o que acontece? Eu vejo assim, não é somente o trabalho. A gente tem que pensar, tem que falar sobre isso também, né? É o trabalho também. Ou às vezes é principalmente o trabalho, mas outras coisas externas ao trabalho. Porque você está falando de algo, é diferente de você ir, igual eu falei o exemplo do ruído, né? Você vai num ambiente de produção, você trabalha num ambiente de produção, você tem ruído ali. Então é ali, né? Você sai dali, você não tem aquele ruído, né? Agora, a questão ergonômica, eu digo que o risco psicossocial é um derivativo da questão ergonômica. E esse derivativo, que é o fator de risco psicossocial, ele existe no ambiente de trabalho. Em alguns casos ele é bem acentuado, em outros casos ele não é tão acentuado. Mas ele tem também externo ao trabalho. Então a gente hoje tem essa dificuldade. A questão, o risco ergonômico, ele existe, às vezes, vamos pegar uma questão mais mecânica, né? O organizacional, o assento, a postura, ela pode existir no ambiente de trabalho, mas pode existir fora também, dependendo das circunstâncias, né? A questão relacionada à pressão, já vamos mais para um lado de psicossocial, ela existe no ambiente de trabalho? Sim, em alguns casos existe. Mais acentuado ali do que externo, mas pode existir fora também, né? Fatores geradores de estresse. Então a gente hoje está falando em situações, e por isso que os profissionais de segurança, o técnico de segurança, ele precisa realmente estar bem ligado, bem antenado, acompanhando tudo isso, porque são situações que fogem um pouco do ambiente de trabalho em alguns momentos, né? Não é somente no ambiente de trabalho. Então isso exige mais da gente. Claro, a empresa tem que fazer a parte dela.
né? Talvez ela não vai poder fazer tudo, porque não é tudo relacionado ao trabalho. Por isso que eu falo a importância do técnico, cada vez que o mais novo entra em contato comigo, geralmente me perguntam, né, o mais novo, como é que é começo jovem? Uma das primeiras coisas de saber é a cultura da empresa. Trocando em miúdo, o jeitão da empresa. Que jeitão? Toda empresa tem uma cultura. Né? Eu que trabalhei em metalúrgica, alimentação, barragem, né? Cada um é uma linguagem e uma cultura. Né? Pega Totalmente diferente. Que sai de barragem, com o tempo ele sai de lá e tem que se cuidar. Até no bater papo com a família pela linguagem que tem lá de palavrão que se usa numa barragem, um peão trecheiro, né? Então é bem diferente. Eu trabalhei em 2 barragens, né? Então a diferença da cultura, então conhecer o jeitão de cada empresa, né? Então, e isso tem muito a ver com trazer doença, com cumprir meta, com aquela pressão que existe da direção da empresa. Eu vi muito bem isso, que eu trabalhei em outras indústrias. A Antártica, por exemplo, é uma empresa tranquila. Não demitia ninguém de jeito nenhum. Tinha que fazer uma grande M para ser demitido. Né? Então, quando fala da cultura, né, e todo mundo era tranquilo. A gente tinha uma brincadeira na fábrica lá. Quando eu conversei com o Rafael Aragão a última vez, estava contando para ele, tinha uma cultura lá, do trabalhador da fábrica, lá do chão de fábrica, que era, quando estava novo, ó, cara, aqui na fábrica, você nunca ande devagarinho na fábrica e sem nada na mão. Sempre com alguma coisa, um papel, alguma ferramenta, alguma coisa na mão, e ande ligeirinho para dizer que você está apressado fazendo alguma coisa. E nunca chega atrasado. Era essa a linguagem dentro do chão de fábrica. Né? Essa era a regra lá. Era a regra. Né? E todo mundo cumpria isso. E era uma empresa maravilhosa. Com toda a minha crítica no meu aprendizado da cultura do trabalho, no meu aprendizado no meio sindical, né? Do que acontece de verdade com os trabalhadores, foi a empresa mais tranquila que eu saí da Antártica para vir para a Fundacentro. Né? Da Antártica que eu vim para a Fundacentro. Eu vim porque era Fundacentro na época, né? Mas tive que pedir demissão. Não queriam me demitir de jeito nenhum. Porque só para você ter uma ideia, eu fico bravo quando falam aí os técnicos de segurança que nós somos um chato. Engraçado, ninguém, não tem nenhuma profissão que se autocritique. Denomina. Assim, ruim, né? É só nós, técnicos de segurança. E não somos chatos, cara. Eu tenho um grupo do WhatsApp, para você ter ideia, dos ex-funcionários da Antártica. Eu já saí da Antártica há 40 anos. Nós temos um grupo até hoje no WhatsApp para trocar ideia, bater papo, dos ex-funcionários da Antártica, para você ter ideia. Então, se eu fosse um chato, não estaria lá. Não estaria no grupo, né? Exatamente. Mas é perfil também, né? Essa questão de rotulagem. Existe uma rotulagem. Mas muitas vezes o próprio técnico ele acaba aceitando esse rótulo, né? E segue o barco dessa forma. E às vezes não é ele que era o chato, outro técnico passou pela empresa, foi assim, mas aí falam que é chato e ele assume aquele papel, né? Não precisa necessariamente ser assim. Mas perfil profissional. Né? Você falou uma coisa bem interessante aí, que na segurança do trabalho a gente fala muito, e é um dos grandes desafios, é cultura. Cada empresa tem sua cultura. E cultura é algo, quando se fala em cultura de segurança, né, Adir? É algo que para mudar demora muito tempo. E às vezes o técnico de segurança, ele entra numa empresa, principalmente os mais novos, né? Falando até para quem tem experiência já sabe como funciona isso. Mas quem entra no mercado de trabalho, quem está entrando no mercado de trabalho, às vezes ele desiste porque ele pensa que... E hoje está muito naquela do imediatismo, né? Ele pensa que em pouco tempo as coisas vão se transformar, e não é assim. Tudo rápido, né? Cultura, principalmente quando se fala em segurança do trabalho, é algo que demora muito tempo. Muito tempo. Essa que é a verdade. E você tem que conseguir fazer o quê? Para não se desmotivar, de uma certa forma, assim, comemorar as pequenas conquistas, né? Então, é algo pequeno aqui que vai lá na frente, juntando com outras situações, que vai gerar um ganho e vai, ao longo do tempo, mudar essa cultura. Então, é assim, acho que tem que ter, às vezes, um pouco de paciência, né? A gente sabe que cada empresa tem sua peculiaridade, suas particularidades,
Mas o técnico de segurança, ele enfrenta muito isso, né? Que ele, às vezes, acha que vai mudar rapidamente e não é assim, né? Depende de vários fatores. Tem técnico que fala para mim, Dilo, aqui na empresa só tem o técnico de segurança porque a lei obriga. Eu digo, então vamos acabar com a lei, velho. Só para ver o que acontece. Né? Então... E esse aí é um outro desafio. Esse é um outro desafio que eu falo para os profissionais, para os técnicos de segurança do trabalho, que a gente tem que conseguir vencer. É um grande desafio. É a visão, né, de que o técnico de segurança ele está ali apenas por obrigação da lei. Né? E que ele... Outra visão qual é? Que ele é custo. Né? Então essas duas visões nós precisamos desfazer. E existe forma para isso. Né? Só que às vezes o técnico ele está tão bitolado na legislação, na NR, que é importante também, é super importante, norma regulamentadora, precisamos dela, faz parte, a gente tem que cumprir. Mas é o mínimo. E às vezes o técnico fica nesse mínimo, nesse universo, podemos dizer assim, pequeno. Ele tem que explorar novas áreas, por isso que eu falo, adquirir outros conhecimentos que vão ajudar a fazer com que ele mude essa cultura ao longo do tempo, né? Para que mude essa visão, essas visões que às vezes o empregador, os gestores, os líderes têm do técnico de segurança, que ele é o fiscal, que ele é o cara chato, né? E aí eu falo você falou muito bem, né, dessa importância aí, dele saber planejar, né? Segurança do trabalho. Planejar, colocar no papel e ele ir falar se ele acredita que pode melhorar certas coisas, o que ele viu numa empresa, né? Porque às vezes ele coloca ali, ele fica colocando um monte de problema que tem lá para a direção da empresa. O que passa na cabeça do diretor de uma empresa? Se eu encontrei o cara para resolver o meu problema, aqui o cara só me traz problema. Exato, ele só traz problema, ele não traz solução. Aí ele é visto como custo. Então o que ele tem que fazer? Chato. Né? Ele tem que trazer o que uma empresa espera de todo trabalhador, de todo empregado? Resultado. Então o técnico de segurança ele tem que ser um profissional de resultado. Não, ele tem que aprender a planejar. E daí, começa pelo planejamento. Tal lugar precisa disso, precisa isso, lá, precisa colocar uma tela para não entrar mosquito no refeitório lá, precisamos cuidar disso, não sei o quê, precisamos colocar um guarda-corpo aqui. Então ele pode fazer o planejamento. Ver se não tem uma esquadria lá na oficina da empresa, lá, sem precisar comprar. Ele já pesquisa essa tela, quanto que custa para levar para a direção da empresa. E leva no papel, mas leva aqui, prontinho, na ponta da língua. Porque a hora que ele apresentar para o diretor de uma empresa, o diretor vai olhar em 2 minutos, assim, vai olhar no papel. Primeira pergunta que eu vou dizer, o que nós ganhamos com isso? Essa resposta tem que estar na ponta da língua. Eu digo nas palestras que tem que ser quando você chega sexta-feira, 3h30 da manhã em casa, e a mulher pergunta, onde você estava? Não pode gaguejar. A resposta tem que estar na ponta da língua, né? Tem que ser convincente. Convincente, né? Essa é a importância. E é isso, ele precisa estar preparado para isso. Muitas vezes ele não está, né? Ele não é preparado para isso. Hoje, eu não sei como estão os cursos de formação de técnico de segurança, mas eu imagino que não seja preparado para gerar o resultado, para mostrar para o empregador a viabilidade, a importância de fazer essa ação, né? Essa ação da escola. Por que eu devo fazer isso? Na verdade, muita coisa é fundamentada em perguntas, né? Nos porquês. Então, ele vai pensar, o empregador pensa, por que eu tenho que fazer isso? Para prevenir acidentes. Não, tudo bem, isso... Mas a gente sabe, não adianta. Tá? O empresário, ele quer saber a viabilidade daquilo financeiramente também. Aí é onde o técnico tem que saber falar, eu falo nos meus cursos, ele tem que entender do viés financeiro da segurança do trabalho, ele tem que passar isso para as empresas. Então, poxa, se acontecer um acidente, quais são os prejuízos humanos? Primeiro, pelo ser humano, é claro, né? Mas e quais são os outros fatores que estão por trás disso, fatores financeiros? Não é só a multa. O FAP, né, que você tem feito até cursos, né? Exato, no curso eu falo. O FAP, o NTEP. FAP, fatores de detalhe de prevenção, o NTEP, né? O nexo previdenciário. Então tem que aprender, tem que saber falar isso. Olha, porque se houver um acidente, quanto que isso vai custar para a empresa? Saber fazer esse cálculo, fazer essa conta. Ó, já tivemos lá no passado, olha só quanto custou. Que às vezes o empregador ele pensa que o acidente só vai gerar para ele uma indenização, que é alto, muitos acidentes, poxa, hoje tem indenizações milionárias.
Mas não é só isso. Vai aumentar, entre aspas, né, alíquotas, impostos, por causa daquele acidente. Né? Então tem que saber apresentar isso para o empregador. Então é isso que vai fazer com que o empresário veja o técnico de segurança como um profissional que gera lucro e não gera custo. Ah, mas Valério, então a gente tem que falar da questão financeira para a empresa? Sim. Nós somos técnicos, tudo bem, não temos isso na nossa formação, deveria ter, sabe, Adir? Acho que a formação do técnico de segurança ela tem que mudar. Eu sempre procuro bastante falar coisa sobre isso, cada vez que eu vou num curso de técnico, vou falar isso lá. Porque se numa linha de produção de uma fábrica dessa caneca aqui, se acontece um acidente, vai encarecer esse produto aqui. Numa fábrica de móveis, vai encarecer os móveis, né? Porque aquele trabalhador faltou. Ele vai ter um custo maior de produção. Maior. Além do custo de produção, quebrou máquina, ou pode haver perda de matéria-prima, de equipamento que pode danificado. Os encargos sociais, muita gente às vezes esquece de falar isso, né? Um trabalhador que faltou X dias lá, o empregador acaba pagando os encargos sociais sobre a fundo de garantia, sobre décimo, sobre salário, sobre tudo. Exatamente. Os encargos sociais, né? Vai estar pagando igualzinho que você estivesse trabalhando. E ainda vai pagar por 2 anos, né, mais alíquota para o governo por 2 anos devido a esse acidente, devido a esse afastamento por motivo de acidente ou doença do trabalho. Né? Então são situações que às vezes o técnico ele desconhece. Ou já ouviu falar, mas ele não conhece muito bem. Né? E o fato dele não conhecer muito bem... Não se sente seguro, né? Ele não se sente seguro para falar sobre isso numa reunião, por exemplo. Para responder um porquê. Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo investir nisso? Porque ele não sabe esse tipo de informação. Ele não sabe fazer o cálculo. Ele não está preparado para isso. Né? Então, se ele tivesse essa preparação, eu tenho certeza que muitos técnicos seriam muito mais ouvidos dentro das empresas. Porque ele mostraria o que geralmente gestores, administradores gostam de ouvir. O que eu consigo evitar de perda, principalmente financeira. Né? Custo financeiro aqui. E isso faz parte de uma coisa que nós tínhamos no passado. É horrível ficar falando no meu tempo, né? Pela idade que eu tenho. Mas nós tínhamos aqui em Curitiba, na ESIC, na Cidade Industrial de Curitiba, uma associação que reunia os técnicos, acho que era mensalmente. Cada reunião era numa empresa, reunia o pessoal de todas as grandes empresas. E tinha troca de ideia, o que você está fazendo nisso, como é que você faz isso, como é que você faz com a brigada, como é que você faz isso e tal. E tinha uma troca de informações enorme. Nas CIPATs, nós íamos fazer palestra na empresa do outro. Tinha essa troca. Era uma troca muito grande. Né? A Antártica era ali no portão, né? Hoje em dia é um condomínio lá. Eu lembro quando era lá. Eu lembro. Uhum. E tinha um campo de futebol atrás lá da fábrica. Então era muito legal. Então a gente ia na Bosch, na New Holland, na White Martins, na Sperry New Holland, que é na época. Então a gente ia nas empresas lá. Quantas vezes eu fui fazer palestra nas CIPATs, a gente tinha aquela troca maravilhosa. Então era muito bom. Era uma troca de informações. E hoje em dia o pessoal, os técnicos de segurança não são amigos, não tem amigos. O pessoal acaba não se reunindo, Não se reúne mais. Né? Então, e a internet ajudou isso, o pessoal não ter coragem de se reunir mais. A internet, que hoje é coisa que nós não tínhamos na nossa época, na minha época, quando eu comecei também não tinha, e hoje com as mídias sociais, com esses canais que nós temos, podcast, vídeos e tal, ajuda muito, se você souber aproveitar bem. Mas, ao mesmo tempo que ajuda, pode atrapalhar e pode afastar. Que é uma enxurrada de informação, né? Para você trazer pessoas hoje para um evento gratuito que seja, igual esse que falou, vamos reunir os profissionais técnicos de segurança do trabalho de Curitiba, num determinado local, uma vez por mês, para falar sobre assuntos de segurança do trabalho. Muitos não vêm, justamente pelo fato de preferem ficar, né, acomodado em casa, ali nas mídias sociais. Né? Então, atrapalha nesse sentido também, sabe? Então, realmente, era algo que existia no passado, né? Em alguns locais, Curitiba eu sei que tinha, eu também participei de alguns encontros lá, quando eu estava iniciando na área, onde o pessoal, os profissionais se reuniam, né? E era muito bom, porque você, conseguia conhecer os profissionais que já estavam atuando
E havia ali troca de informações, o que se fazia naquelas grandes indústrias, né? Hoje eu não vejo mais isso acontecer. Acontece quando nós resolvemos fazer nossos eventos, aí atrai a turma, né? E mesmo assim, atrai uma quantidade de profissionais pequena em relação ao número de profissionais que existe na cidade. Né? Só no grupo, no WhatsApp aqui de Curitiba, em um dos grupos tem mais de um. Eu tenho mais, só eu tenho mais de um. Eu tenho o total, que é 1025. Só de Curitiba, região metropolitana. É muita gente. Quer dizer, se a gente fizesse um evento aí, era para colocar 500 pessoas. Metade disso, né? Fácil. Exatamente. Mas não dá, não acontece isso nunca, né? Não. Não vai acontecer isso nunca. Não acontece. E dia 25, 26 de maio agora, Valéria, que vai passar a valer os riscos psicossociais. 26 de maio. 26. Isso. Então a portaria de agosto, né, de 2024 definiu como prazo 26 de maio. Então a partir de 26 de maio nós já temos aí valendo a atualização da NR1. Né, que trouxe outras informações, outras alterações, mas o que tem se falado mais é agora a inclusão dos fatores de riscos psicossociais no processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, né, através do seu programa que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Vai ter que constar do PGR. Vai ter que constar. Se identificado naquele setor, para aquela atividade, vai ter que fazer parte do programa. Né? Tem como você falar, uma empresa aí de 100 e poucos funcionários, só tem ele de técnico lá, não tem uma assessoria que fez o PGR, ele mesmo que fez o PGR, como é que ele faz lá? Só tem ele de técnico segurança lá. Olha, eu tenho dito o seguinte... Que sugestão você dá para ele? No meu ponto de vista, os riscos psicossociais, como eu já comentei aqui, eles fazem parte dos riscos ergonômicos. A empresa que tem uma análise ergonômica, ou se não deveria providenciar, deveria mencionar primeiramente ali. Essa é a minha opinião, sabe, Adir? Uhum. Então, para daí se extrair os riscos e mencionar no inventário de risco. Então, esse técnico, uma das situações é essa. A empresa tem análise ergonômica? Tem. Então, tem como atualizar, ou talvez até já foi atualizado com os riscos psicossociais, talvez até contenha lá. Dependendo do profissional que fez a análise, ele já mencionou esses riscos até antes mesmo da norma estar pedindo agora no PGR. Então, começa por aí, vê se tem na análise, se não tem, pede para atualizar, né, e dali extrai esses riscos para o PGR. Essa é uma opção. Agora, de repente, não. De repente, esse técnico dessa empresa de 180 funcionários, a empresa dele não tem análise ergonômica. E é ele que faz o PGR. Vamos supor que seja ele, não seja terceirizado, não seja uma consultoria. Então, ele vai ter que buscar informações, ele vai ter que buscar conhecimento, ele vai ter que entender, buscar saber o que são riscos psicossociais, vai ter que procurar saber quais são os principais fatores de riscos psicossociais, né? Daí, como dica, né, ele pode acessar, inclusive, nós temos a tabela 23 que traria para o E-Social lá em 2020, com fatores de riscos, diversos riscos, inclusive fatores de riscos ergonômicos, ela traz uma lista de riscos psicossociais. Pesquisar na internet vai achar lá, tabela 23 sobre os riscos nos ambientes de trabalho. Ali é uma referência, né? Temos uma portaria que é do Ministério da Saúde, Adir, que é do final de 2023, que é a portaria 1999. Pesquisa lá, portaria 1999, Ministério da Saúde de 2023. Ali também tem a lista A, tem a lista B, com vários fatores de risco psicossociais. Ou seja, são referências para o técnico que vai poder analisar quais são esses riscos. Inclusive, essa portaria traz lá a gravidade, as doenças que podem ser geradas pelos riscos também, né? Para poder mencionar no seu programa de gerenciamento de risco. Então, o PGR, ele vai ter que ter ali no seu inventário de risco os fatores de risco psicossociais identificados no setor, na atividade. Pode ser que uma determinada atividade do setor não tenha. A gente também não precisa inventar risco. Vai citar o que realmente existe. Se não existe, não precisa citar. Então, foi identificado uma forma simples, eu estou falando aqui. Existem várias formas de se fazer levantamento de risco psicossocial. Tem aquelas mais simples, tem aquelas mais complexas. Né? Mas se for pensar em algo mais simplificado, a ferramenta mais simples é a análise, é a qualitativa. É ir no ambiente, é verificar quais são esses riscos, se eles existem. Outra ferramenta são pesquisas.
né? Fazer pesquisa, procurar fazer ali um formulário, pesquisa para que, né, o trabalhador responda algumas perguntas e dali você extraia informações que vão te deixar claro que tem determinados riscos psicossociais. Tem empresas que têm aquelas análises de clima, né? Clima organizacional, que também trazem algumas informações. Então, o técnico ele pode pesquisar o que, que a empresa tem, o que, que ela já tem, né? Para que ele possa extrair informações e mencionar nesse inventário de risco. Ele tem que ter a sensibilidade de entender, né, a cultura da Sim, empresa. exato. Porque às vezes fala um cumprimento de metas e pensa que é só vendedor que tem metas, né, na empresa, né? E hoje em dia não, hoje em dia várias atividades, né, você está ali, um atendimento de uma pessoa na Receita Federal, por exemplo, abre um leitorzinho lá, um númerozinho lá. O diretor lá, o chefe, vai saber quantos minutos você levou para atender X pessoas. Ou seja, a Se meta você- é o tempo de atendimento. Se você demorou para atender, você tem que explicar depois por que houve. Por que você atendeu? E às vezes você atendeu tão bem que demorou um pouco mais, mas foi muito bem atendido e que a pessoa saiu dali contente. Mas tem que explicar por quê. Então, e Porque, não é só- porque vai interferir na fila, né? Então, tudo isso é monitorado. Claro, isso é uma meta, né? E dependendo do tipo da meta, se é uma meta, aquelas metas audaciosas, que extrapolam, que realmente vão prejudicar, né, o trabalhador, é um fator. É um fator de risco social. Porque as pessoas ficam doentes de verdade hoje em dia. Com o chefe, certeza. Né, o uso generalizo, né, do chefe tóxico, né, Exato. do ambiente tóxico de trabalho. Né, e é uma verdade. Uma vez eu estava dando uma palestra na Telesur, uma entrevista na Telesur, é uma TV aí, não lembro direito. E a jornalista me perguntou lá, Adira, as pessoas adoecem no trabalho? Eu respondi com ironia, né? Mas foi na hora ali. Já viu alguém de férias ficar doente? As pessoas de férias não ficam doentes, né? E tinha um trabalhador num painel aqui, que ele não parecia no quadro, mexendo num painel ali. Ele não aguentou e deu risada. E daí ela riu, e daí ficou a gravação assim, porque é o trabalho que adoece as pessoas, né? Se a gente vê o ritmo, o psicólogo, meu colega da Fundação lá, o Nelson, né, ele sempre cita uma coisa do que o estresse tinha um trabalhador uma pessoa de 100 anos atrás e um de hoje, o que ele tinha de estresse, de correria da vida dele, o que nós temos em meio dia, ele levava anos para ter. Exatamente. Né? Hoje está tudo muito acelerado. Né? Tudo informação. A gente tem acesso a muita informação. Né? É muita. A gente vê pelas mídias, pelo celular que a gente tem. Então, a gente quer se ocupar com muita coisa. É a leitura, é o trabalho, né? Tem a família, e tem estudo. Então, dependendo de onde você mora, tem o trânsito. Né? O trânsito hoje virou um absurdo. Né? Então, tudo isso soma. Tudo isso soma, né? Vai agregar valor. E as pessoas não têm aquele tempo para se cuidar, acabam não se cuidando, né? Que aí entra num outro fator também importante. Né? Poxa, se de repente a gente tivesse aquele tempo, ou tivesse uma condição de se cuidar mais, se as pessoas tivessem uma consciência de autocuidado, né? Uma atividade física, cuidar da sua alimentação, né? Aquela coisa toda que a gente sabe que ajudaria a amenizar também esses problemas. Não vamos dizer que não, dependendo do fator de risco, é claro, né? Não estamos falando de todos os riscos psicossociais, que tem alguns, a gente sabe que isso aí não resolve. Mas tem vários fatores, inclusive também ergonômicos, que poderiam ser prevenidos, né? Riscos poderiam ser prevenidos se houvesse também um incentivo, isso falo das empresas, em relação a cuidar mais da própria saúde. Né? Também temos esse fator. E o técnico lá, o engenheiro, o sérgio das empresas lá, ele vai ter um trabalho lá, muita gente vai ter um trabalho. Como é mensurar esses riscos psicossociais? Porque é diferente dos outros riscos, né? Físico, né? Exatamente. O físico, ruído, que é quantitativo. Você vai lá e mede, você está num determinado nível de decibel, você tem um risco que está acima do nível de ação, acima do limite de tolerância. Né? Então, é diferente.
né? O agente químico você avalia quantitativo, né? Faz a avaliação quantitativa, a medição, o calor, é diferente, né? Então você tem ali um fator de risco psicossocial como um fator qualitativo, semi-quantitativo em alguns aspectos, mas que vai ser avaliado, vai ser mensurado muitas vezes através dos relatórios analíticos que nós temos aí no... A NR7 menciona o relatório analítico do PCMSO, né? Que é onde o médico tem que fazer um relatório mencionando se houve trabalhadores que desenvolveram determinadas doenças. E aquele relatório analítico, agora com riscos psicossociais, poderá ser utilizado também pelo médico do trabalho para mencionar, opa, tal setor tivemos lá determinados trabalhadores com determinadas patologias associadas a riscos psicossociais. Então, até o relatório analítico do PCMS poderá ser formatado para trazer essa informação. Então, ou seja, a gente vai poder quantificar dessa forma. Tivemos pessoas afastadas, né? Esse fato de a Previdência, afastados pela Previdência. Quantos trabalhadores foram afastados no último ano por motivo... Quais riscos? Quais foram? Opa, esse risco aqui é psicossocial. Então nós podemos quantificar através dos afastamentos também, né? Então o SESMIT, o Tec Segurança, o G-Segurança Profissional do SESMIT, ele vai poder mensurar através desses dados. Vai ter que procurar junto ao recursos humanos, ou talvez são eles mesmos que fazem esse controle, para saber, né, o que está afastando. Tem riscos psicossociais gerando afastamento? Né? Vamos tabular esses dados, vamos gerar uma estatística de dados e vamos verificar o que mais está afastando. E trabalhar. É uma fonte de dados que vai ajudar também a alimentar no PGR e até, inclusive, definir lá no severidade e probabilidade o nível do risco ocupacional, porque vai ter que ser uma prioridade. Que tem empresas, por exemplo, ano passado, eu recebi um técnico que ele me ligou, dizendo que ele estava com problema de saúde e que o trabalho... Eu convidei para ele ir lá na Fundacentro. Ele foi lá na Fundacentro. Ele trabalhava numa empresa... As empresas de marketing, como é que chama? Digital? Marketing digital? Só que fica ligando para a gente. Não, que faz ligações, né? Telemarketing. Telemarketing. Uhum. Pessoal telemarketing. E daí eu sentei lá e ouvi ele eu estou, inclusive, abaixo de remédio. Ele estava sempre de campo. E fiquei ouvindo ele. E o que acontecia? Empresa que tem 700, 800 funcionários aqui em Curitiba. Ou até mais. E o SESMIT, eles que recebiam todas as pessoas com problema. Passava pelo SESMIT. Que é um pessoal que trabalha na pressão, cumprindo meta, né? Essas pessoas iam para o SESMIT, iam lá para ele. O que acontece? Ele não está preparado para isso, né? E não é qualquer um. Não. Fosse assim, se não fosse, os psicólogos não faziam terapia, né? Exato. Então, ele vai somatizando tudo aquilo ali. Ele acabou ficando doente porque não está preparado para lidar. Ouvindo todo dia, atendendo pessoa. Inclusive, dando calmante lá. Eu digo, não, pelo amor de Deus, pare com isso. Então, eu acabei atendendo ele, porque ele está pirando, né? Tem outra categoria também, que é os trabalhadores da educação. Professores da pedagogos, escola infantil. Né? Então, são muito afetados. Contato com o sindicato aqui, dos trabalhadores de educação. Eles brincam às vezes lá, que tem gente, eles brincam com essa pira, né? Que acontece muito. E sem contar ainda que a maioria é mulheres. Aí chega em casa... Tem marido, filho, criança, almoço, janta. Então, os fatores que vão aí piorar. Ainda essa tem mais condição. esse ainda. Né? Então, eu acho que nós temos um papel importante aí, né? De fazer esse questionamento e mensurar esses dados, né? E a importância de nós, técnicos, conversar mais, né? Trocar ideias. Trocar ideias, trocar informações. Exatamente. O que está sendo feito, o que já foi feito, experiências anteriores. Tá? Então, alguns perguntam assim, mas o técnico pode fazer esse levantamento, pode identificar esses riscos? A norma ela não menciona quem pode, fica a critério do empregador. E ela não está dizendo lá que tem que ser feito por um psicólogo. Qualquer profissional pode mencionar. Claro que é importante que ele busque conhecimento para isso. A questão é quem vai poder tratar isso. É o tratamento disso.
Então, o técnico, quem vai fazer o PGR, vai mencionar uma tratativa, uma ação no plano de ação do PGR, ali que ele vai direcionar. Olha, a nossa empresa precisa de um profissional, um psicólogo do trabalho aqui, ou precisa de determinados treinamentos para os trabalhadores conseguir lidar melhor com isso, enfim, né, canais de denúncia, aquela coisa toda que a gente sabe que tem que propor, né? São ferramentas, são ações que vão ajudar a controlar isso, a minimizar, né, esse tipo de situação. Agora, a identificação, não vou dizer que é fácil, mas não é a parte mais complexa. Né? Acho que a parte mais complexa é definir a melhor ação a ser tomada para evitar que aquele risco ocorra. Eu tenho, um técnico me perguntou lá, e daí? Porque o pessoal está confundindo o negócio do assédio, lá da CIPA, lá. Sim. Assédio moral e sexual, né? Com os riscos psicossociais. Claro que... Sim, tem essa confusão, verdade. O pessoal tem essa Bem confusão lembrado. aí. Daí eu digo, ó, tem que mensurar. Uma das coisas é importante, né? Não que a gente seja lúdico e sonhador, mas a gente tem que acreditar que as pessoas, que um chefe de RH, que um gestor tenha ética, né? Numa grande organização, as pessoas têm uma ética, né, na direção de uma empresa. E nosso papel, né, é juntar esse povo, né, chefe de RH, diretores administrativos e da área industrial, da área de produção, que sempre não se dão numa empresa, né? O chefão da área administrativa com o chefão da área de produção, geralmente eles têm atrito, tem né? atrito, é normal isso. Então, é importante que nós, da segurança do trabalho, tenhamos a capacidade de juntar eles, né? E para falar desse assunto, porque eles também não conhecem desse assunto. Eles têm lá uma cultura que estão trazendo lá de anos e anos atrás, que é o jeitão que eles atuam. Então, sei lá, eu estava pensando aí de fazer reunião com os técnicos até maio, se o pessoal toparem, né, ou sugerir para eles que façam reunião, conversando com outros técnicos, conversando com outros chefes de RH das empresas, para ouvir o que eles têm. Existe a BRH aí, né? Sim, Associação sim. Brasileira de Recursos Humanos, para ver o que eles têm. Se eles já têm uma proposta, se eles têm uma forma de ação, e a gente discutir isso, o que nós podemos fazer. Porque na maioria das empresas é o técnico sozinho. Verdade. Então é isso que eu quero dizer. Até porque o SESMIT que só tem um técnico, né? Não tem lá o engenheiro, não tem mais técnicos, então ele se vê sozinho social. Com essa situação. Então né? É complicado para ele, né? Não é fácil. Então eu brinco, e até uma vez eu e o Valdete, que foi um dos presidentes do Sintesp, do Sindicato dos Técnicos de São Paulo, nós estávamos em Brasília e conseguimos acesso lá aos dados estava começando esse trabalho da internet, do CAGED, da rádio CAGED, e nós acabamos fazendo uma pesquisa, cruzando os dados de grau de risco e com o SESMIT, a gente foi ver que as empresas no Brasil que tem SESMIT, que deve ter SESMIT, obrigatório a ter o SESMIT, nem que seja um técnico lá, risco 4, que tenha 51 trabalhadores, não chega a 2% das empresas do Brasil. E eu como sindicato, às vezes, quantas vezes nós cuidamos da segurança do trabalho no Brasil. E não é verdade, né, cara? O SESMIT, nós estamos na minoria das empresas, nas grandes empresas, obviamente, mas a grande maioria das empresas, até 50 trabalhadores, 20 trabalhadores, 10 trabalhadores, é onde emprega mais, aonde o maior número de empresas, né? É onde ocorre o maior número de acidentes. Sim. Onde ocorre o maior número de doenças do trabalho. Então, a gente tem que prestar atenção. Então, eu digo isso para os donos de empresas de assessoria, né? Que ele quer pegar uma empresa grande. Não, cara, tem um monte de pequenininha que ele pode atender melhor e ganhar até mais do que pegar uma empresa grandona com um número enorme de trabalhadores, né? Você falou bem, ou seja, nós temos aí pequenas empresas, a maioria das empresas que nós temos, né, a quantidade de empresas que nós temos, são pequenas empresas que não tem técnico de segurança, não tem profissionais de segurança, não tem nem CIPA, né, algumas são menores ainda, não tem nem CIPA, e é onde mais acontecem os acidentes.
né? Então essas empresas precisam ser atendidas e quem acaba, né, tendo que atender são as empresas de consultoria, né? Verdade. Aí, Valério, estamos chegando ao fim aí. Parece que uma hora é um tempão e estamos aí Passa chegando. rápido, você nem percebe, né? É. Então aí, se quiser, fique à vontade para suas palavras, falando aí também dos cursos que você realiza também aí, que eu sou uma das pessoas que divulgo, né? E eu agradeço, Adir, agradeço pelo seu apoio, né? A Adir nos apoia, já sempre nos apoiou. Conheci o Adir quando eu estava fazendo o curso Tec Segurança, num evento em 1998, você não vai lembrar disso, um evento que aconteceu lá em Pinhais, na Expo Trade. Faz tempo, muito tempo, né? Foi a primeira vez que eu vi o Adir. E de lá pra cá a gente sempre participou de algumas coisas juntos aí, né? E então agradeço imensamente, agradeço novamente pela oportunidade aqui do podcast, de poder compartilhar um pouco de informações, tá? E tem os cursos, né? Tem lá o Atualiza SST, tem a versão EAD agora do Atualiza SST, que é o meu curso onde eu falo, tem conteúdo sobre riscos psicossociais, atualização da NR1, E-Social, tem a parte de gestão previdenciária, PPP, tem também a parte de gestão tributária, FAP, NTEP, então tem bastante conteúdo, né? E sempre temos também, a gente tem promovido o curso de higiene ocupacional, né? Isso não é comigo, eu coordeno o curso, né? Mas temos hoje a professora Beatriz Colodel que ministra pra gente, está com turma aberta também, né? EAD, aliás, esse é híbrido, ao vivo, né? Esse é híbrido, vai ser presencial em Curitiba e vai ser online ao vivo aí, para quem quiser participar de qualquer lugar do Brasil. Então, quem quiser mais informações sobre o curso, tem outras opções, dá para entrar em contato, tem o Instagram, né? O Instagram é Valério Wagner Oficial, né? Valério Wagner Oficial. Tem o canal do YouTube também, Valério Wagner. Então essas são as duas mídias que eu mais divulgo, tem outras também, mas participando ali do Instagram e do canal do YouTube, você vai ter acesso a alguns vídeos, alguns conteúdos, né? Tem um grupo no WhatsApp também, que é o SST em Foco, né? Que é onde eu centralizo ali para mandar hoje as informações sobre os próximos eventos, os cursos, as lives. Então, quem quiser fazer parte lá no Instagram consegue encontrar o endereço também. Valeu, Wagner. Muito obrigado. Eu, para finalizar aqui, queria agradecer o pessoal. Tem alguns estados aí, graças a Deus eu tenho amigos do Brasil inteiro, e o pessoal pedindo para mandar abraço. Então, tem que mandar abraço lá para o pessoal de Rondônia. Rondônia, Justinete, lá em Ji-Paraná, ao Zenir, que é lá de Jaru, agora está trabalhando numa empresa de saneamento, que ela trabalha lá, que é lá está lá em Rondônia, agora ela está no Rio Grande do Sul. Então tem gente do Brasil inteiro. Então a todos os amigos, colegas aí, pessoal do Amazonas que está se organizando lá, o Cláudio Tavares, se organizando lá, os técnicos lá, no sindicato lá no Amazonas. Então, parabéns a todos os amigos que estão se organizando. E é só assim, não existe milagre, eu sempre falo, não existe milagre para a segurança e saúde no trabalho ser valorizada e respeitada. Só existe uma saída, é nós estarmos organizados no sindicato, na associação, ou num grupo na sua cidade, no seu estado. Não existe milagre. É só a gente estar organizados de forma propositiva. O que nós podemos mudar? Aquilo que nos une. O que é aquilo que nós podemos fazer juntos, que nos une, para a gente melhorar a condição de trabalho em nosso país. Um abraço a todos e até semana que vem.